Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que a morte é experimentada uma vez apenas. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Uma vez, não duas. E se nos está ordenado morrer uma vez, isso significa que uma vez mortos, outra realidade nos espera, que não o retorno a esse mundo, como algumas religiões ensinam e como algumas pessoas gostariam. A verdade bíblica é que a morte termina a nossa existência terrena no presente século e que não há um retorno a esse mundo depois dela, porque nós então morreríamos de novo, uma vez vivos. Então é uma vez só, você nasce uma vez e morre uma vez. Você tem essa vida só. Você não vai ter outra aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, no estado em que ele se encontra. É uma oportunidade só. E nesse ponto, mais uma vez, eu digo, o cristianismo é diferente porque ele nos confronta com essa realidade, com a fragilidade da nossa vida, com a urgência que cerca os nossos dias. E com a nossa responsabilidade diante de Deus. Religiões que ensinam que você morre e volta, melhorando, piorando, purgando seus pecados para ter outra oportunidade, elas têm o efeito, se levado às últimas consequências, de que as pessoas vão viver do jeito que quiserem, porque afinal elas vão morrer e vão voltar e vão passar por outras experiências e assim por diante. Mas o cristianismo diz, você só vive uma vez e vai morrer uma. Por isso a coisa mais importante da sua vida não é você ser próspero, rico, arrumar um casamento, ter um carro, uma casa, uma boa profissão, ser bonito, famoso. Não, a coisa mais importante da sua vida é se preparar para esse momento em que sua existência terrena haverá de cessar aqui. Porque o segundo ponto aqui que se segue a esse, e que é fundamental no cristianismo é que, é o que está aqui nesse verso, né, que vem em seguida, que diz que depois da morte vem o juízo. Eu sei que tem muita gente que gostaria que isso não fosse verdade, e por isso há tantas alternativas a isso ensinadas aí. Há pessoas que dizem que depois da morte acabou. Essa é a visão materialista, naturalista de mundo. Só há duas opções. Ou a verdade última e fundamental é um Deus que criou todas as coisas e que o mundo existe pelo seu querer e pela sua vontade e nós nos relacionamos com Ele. Ou a realidade última e final é a matéria, que também é eterna. E nesse caso não existe um plano, não existe um propósito, o universo é um caos, ele não vai para lugar nenhum, não há intenção nenhuma, o universo é frio, indiferente para nós. Tem gente que segue o caminho do naturalismo e do materialismo ateísta e vai querer dizer que a vida é aquilo que você vê, que nós somos apenas o resultado de processos químicos, que amor, alegria, pensamento, consciência é apenas resultado de interações químicas do nosso cérebro. O cérebro goteja pensamentos como o fígado goteja a bilis, já dizia um ateu. Tudo é químico. Tudo é matéria. Isso é muito popular, tem muita gente que adoraria que fosse assim, porque isso significa que você pode viver do jeito que você quiser, você vai viver sua vida tranquilamente. Você não gosta da sua mulher, troca por outra. Você quer alguma coisa, você pode ser desonesto,
Você pode usar dos recursos que quiser para obter o que quiser, porque se não há um Deus, se não há uma realidade final, se não há um juízo, eu não tenho a quem prestar contas, e só tem uma razão de você existir, que é o hedonismo, a busca do prazer, que é o que caracteriza a nossa sociedade hoje. Qual é a razão das pessoas viverem? A busca do prazer. Querem se satisfazer, querem se realizar. Mas se você sabe que depois da morte vem o juízo, isso vai fazer diferença. Eu sei que também tem gente que diz, não estou dizendo que depois da morte acabou, mas a gente entra assim num sono, não é? A gente vai dormir até o final dos tempos. Eu não vejo a Bíblia ensinando isso, embora a Bíblia se refira à morte como às vezes o sono, mas é simplesmente por causa da semelhança que há entre uma pessoa morta e uma pessoa que está dormindo. E também porque para o crente a morte na verdade é um sono, porque não é o fim, ele vai acordar na glória. Mas a realidade bíblica é que depois da morte cada um de nós vai enfrentar o juízo. O juízo vai ser executado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma chega na presença do Criador. E ali então segue-se a um momento do juízo, de prestação de contas, em que você é confrontado com o autor da vida. E há apenas dois resultados desse confronto. Ou você é perdoado por Deus, justificado por Deus, reconhecido por Deus, e recebe dele a vida eterna e já entra na presença de Deus, no gozo e na alegria de Deus, que na Bíblia é chamado como paraíso ou céu. Ou então você será reprovado por ele, condenado por ele, pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza, cometidos por pensamentos, palavras e obras, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de você, expostos como razão da sua condenação. E a partir da sua condenação, julgado, condenado, você já entra depois da morte no sofrimento eterno. Você já entra no sofrimento. Então é o juízo do qual se segue dois resultados: ou a vida eterna ou o sofrimento eterno. Aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Seremos todos julgados por Deus depois da morte, com dois resultados possíveis apenas. Veja como isso exclui purgatório. A Bíblia não tem lugar para purgatório. A ideia de que depois da morte, se você cometeu alguns pecados que são mais leves do que outros, você vai sofrer nesse lugar para purgar os seus pecados, para depois entrar para o céu. Não tem chance nenhuma depois da morte. Purgatório não é ensinado na Bíblia. Também a Bíblia não ensina que você vai ficar vagando, que sua alma vai ficar vagando, que você vai ficar vendo seus familiares, você vai poder de alguma forma se comunicar com ele através de médiuns, como diz o Espiritismo. Coisa nenhuma. Depois da morte você vai dar de cara com o Criador de todas as coisas, com o Altíssimo, Todo-Poderoso, diante de quem sua vida será exposta e a quem você há de prestar contas. E quem poderá escapar? Quem poderá escapar ao juízo de Deus? Um Deus que conhece o que eu penso, sabe o que eu falo e vê o que eu faço. Um Deus que me conhece no recôndito da minha casa, conhece os meus pensamentos mais secretos, as intenções e motivações do meu coração. Quem pode ficar em pé diante desse Deus?